Olá, me chamo Kevin Patrick e junto com Arthur Silva somos alunos de computação numérica do professor Marcelo Nogueira, da turma 3A. Iremos apresentar um experimento de interpolação e integração de um centro de massa. O objetivo deste experimento é aplicar técnicas de interpolação para estimar valores desconhecidos entre os pontos de dados conhecidos. Isso é particularmente útil quando queremos modelar ou analisar o comportamento do sistema baseado em dados experimentais coletados. Avaliar a precisão dos métodos de interpolação aplicados, comparando os valores interpolados com os dados experimentais, e identificar possíveis fontes de erro, e desenvolver uma função que representa o comportamento dos dados experimentais de forma contínua, facilitando a análise e a interpretação do sistema estudado. No caso desse experimento, estamos trabalhando com dois conjuntos de dados, representando os valores medidos em duas partes, superior e inferior. A interpolação será aplicada para entender o melhor comportamento entre os pontos medidos. Os pontos de dados do objeto que utilizaremos foram coletados nas posições como ilustra na imagem. Os valores de x são os mesmos tanto na parte superior quanto na parte inferior. A coleta de dados foi realizada com o objetivo de obter medições precisas para as partes superior e inferior de um sistema em estudo. As medições foram realizadas em pontos específicos ao longo de uma variável independente x, abrangendo um intervalo predefinido. Os valores de x foram escolhidos entre. Para cada valor de x, foram registrados os correspondentes valores de y para as partes superior e inferior do sistema. Esses valores representam a resposta do sistema nas duas regiões distintas. As medições foram realizadas utilizando o Python e pode haver imprecisão e inconsistência na coleta de dados. Cada ponto x foi cuidadosamente escolhido para capturar variações significativas nas respostas de y, permitindo uma análise detalhada do comportamento do sistema ao longo do intervalo estudado. Com os dados coletados, aí podemos proceder à interpolação, visando estimar valores intermediários de y para a posição de x, não diretamente medidas, e assim compreender melhor a variação contínua do sistema entre os pontos registrados. Eu me chamo Arthur e vou apresentar o código que fizemos para o Laboratório 5 de Interpolação e Integração e também fazer as comparações dos resultados captados, né, coletados no experimento e com os resultados aqui captados através do nosso algoritmo. Então, o primeiro requisito aqui do laboratório é plotar com o Python a foto com uma posição experimental do centro de massa e apresentar uma tabela dos pontos escolhidos do contorno superior e os pontos do contorno inferior que compõem o objeto. Plotar tais pontos na imagem. Então eu começo aqui importando num NumPy, importo aqui também o Pandas só para plotar a tabela, e também importo o Matplotlib, defino aqui a altura da imagem, que eu estou usando aqui para inverter os pontos, que é para eu poder fazer a plotagem da imagem com o eixo Y na crescente, né, indo de zero até o mais infinito e não ao contrário, para ele não ficar plotado invertido. Então eu estou invertendo aqui os valores de Y, declaro uma função que faz isso, e aqui eu declaro o centro de massa, né, sempre invertendo Y, declaro aqui os pontos do contorno superior, né, da função superior, que foram coletados, invertendo também o y, faço o mesmo para os pontos da função inferior, invertendo também o y. Importo aqui a imagem do primeiro frame, né, no caso, a imagem original, né, isso aqui, o nome pré-definido que estava aqui ficou o primeiro frame, mas enfim. E faço aqui a plotagem dos dados, né, passando aqui o centro de massa, os pontos do contorno superior, os pontos do contorno inferior, e etc. Coloco uma legenda aqui, e também aqui abaixo faço a plotagem da tabela contendo aqui os valores dos pontos. Então tem aqui os pontos coletados. Em azul aqui temos os pontos superiores. E em verde aqui os inferiores. E em vermelho o centro de massa coletado. Mas aqui abaixo nós temos a tabela aqui com os valores, né? Lembrando sempre que todo y que aparece aqui nesses logs aqui, né? nesses prints, estão todos invertidos já, considerando o tamanho considerando a altura da imagem. E aí eu aqui embaixo declaro todas as funções principais aqui que eu vou precisar usar. Então eu implemento aqui primeiro a interpolação de Lagrange, faço um teste aqui com ela para ver se está coerente, né, com o exemplo dado no material. Também declaro a função aqui que contém o algoritmo das diferenças divididas. Faço um teste com ela para ver se está de acordo. Faço o mesmo aqui com a interpolação de Newton, que por sua vez vai usar aqui dentro a função das diferenças divididas. Também faço um teste aqui com ela para ver se está ok. Declaro a função do trapézio composto, a função aqui de Simpson, né, do algoritmo da primeira regra de Simpson, e declaro aqui também a função referente ao algoritmo da
segunda regra de Simpson. Mas aqui abaixo eu testo todas elas. Testo a função do trapézio composto, a primeira regra de Simpson e a segunda também. Aqui abaixo estão os resultados desses logs aqui, né, desses testes. Então, mais abaixo aqui, a gente chega no ponto 2, né, no requisito 2. Então, ele é plotar um polinômio interpolador para a parte superior e o outro para a parte inferior do contorno. Assim como os pontos coletados, plote tais polinômios sobre a imagem fotografada para verificar se aproxima bem o contorno. Então, nessa parte aqui eu vou criar esses gráficos, né, tendo a imagem aí como plano, a imagem captada como plano de fundo. Aqui eu utilizo tanto a interpolação de Lagrange quanto a de Newton, mais aqui abaixo, né, só para mostrar que os resultados vão ser iguais. E faço a plotagem, né? Passando aqui sempre os pontos, né? X e Y, e o X da vez aqui, né? Que foi gerado pelo Lean Space. Esse código todo aqui é só plotagem. Essa aqui é a parte onde faz a plotagem da interpolação de Newton, né? E aqui abaixo nós temos os resultados. A interpolação com o método de Lagrange dá esse resultado aqui, com o gráfico azul sendo referente à função superior. Dá para notar aí que ela obedece bem aqui quando está no meio do caminho, né? No meio aqui do gráfico, porém os extremos ela tende a dar uma variada mais notória, né? Por conta da quantidade de pontos aqui que estão sendo utilizados. E em amarelo aqui nós temos aqui também a função inferior, né, o polinômio ali, o desenho do polinômio da função inferior, e em verde nós temos os pontos reais captados, em vermelho nós temos os pontos reais captados, né, os superiores, conforme está descrito aqui nessa legenda aqui do lado inferior direito. Aqui abaixo nós temos a mesma coisa, só que feita com o método de Newton, né, não tem diferença nenhuma, foi feita apenas para comparar e mostrar que ambos vão resultar na mesma coisa. Então, saindo do ponto 2 e chegando aqui no terceiro requisito, ele diz: ache e plote sobre a imagem polinômios interpoladores utilizando subconjuntos adjacentes de pontos. No caso, interpolação por partes. Faça isso para subconjuntos de 2, 3 e 4 pontos. Se sobrarem pontos no final, utilize polinômios de grau menor. Observe se aproximam bem o contorno. Tais polinômios serão os utilizados pelos métodos de integração para o cálculo do centro de massa. Por isso a importância de observar se aproximam bem o contorno. Então a gente vai ver isso agora. Primeiro eu crio aqui uma função chamada split array, né, que é para basicamente dividir o meu array aí em partes, né, em partes de 2, 3 ou 4 pontos, aí vai depender desse segundo parâmetro aqui, que eu passo informando se eu quero dividir ele em 2, 3, 4, 5, N pontos diferentes. E aqui abaixo eu crio uma função aqui para plotar o meu gráfico, né, com esses subconjuntos, já que é uma coisa muito verbosa, eu precisei criar uma função aqui para não ficar precisando reescrever esse código sempre que eu fosse plotar aqui esse gráfico. Então, fazendo essa plotagem com os subconjuntos de pontos, né, com polinômios de grau menor ali, de grau 1, grau 2 e grau 3, a gente vai conseguir ver aqui abaixo, saindo aqui do código, que dá uma aproximação assim bem melhor do que aquele resultado inicial que nós tínhamos lá no começo, né? Esse aqui era o resultado que a gente obteve plotando com o polinômio original, né? E aqui são os resultados que nós temos plotando aqui primeiro com um polinômio de grau 1, depois com a mesma coisa aqui, né? Polinômio de grau 1, porém com Newton, só para mostrar que é igual. Plotando com um polinômio de grau 2, dá uma aproximada já mais considerável. E plotando com um polinômio de grau 3, aparenta ter aproximado ainda mais. A gente vai conseguir saber isso nos resultados finais, quais foram mais acurados, né? Então, temos aqui a plotagem dos gráficos com esses subconjuntos de pontos, né? com esses polinômios menores unidos aí para formar um gráfico que se ajuste mais à figura. Partindo aqui para o ponto 4, nos é solicitado que utilizemos a forma do centro de massa da mecânica clássica para calcular o centro de massa do corpo e utilizar, né, os métodos tanto do trapézio, da primeira regra de Simpson, e a segunda regra de Simpson. Né? A primeira regra, a regra do trapézio sendo para polinômios de grau 1, a regra de Simpson quando tivermos polinômios de grau 2 e a segunda quando for polinômios de grau 3. Então, tá aqui a fórmula que eu utilizei, né? Uma das notações dela aqui, o somatório de x e AI sobre somatório de AI e etc, né?
E aqui eu declaro a minha função para obter a área, né? Então, rolando aqui para baixo, eu basicamente estou declarando o meu polinômio aqui, né? Que é basicamente os valores que a interpolação de Lagrange vai nos retornar, passando o x aqui, né? Então, eu dou uma abstraída aqui, colocando isso aqui dentro dessa função polinômio apenas, para a gente conseguir passar nas funções seguintes aqui. Então, o que é que eu faço? Eu verifico se o subconjunto em questão contém, eu guardo aqui, na verdade, né, quantos pontos o subconjunto contém, e aqui embaixo eu verifico se ele contém 2 pontos, no caso se é de grau 1, se ele contém 3 pontos, no caso usaríamos aqui um polinômio de grau 2, ou se ele contém aqui 4 pontos, seria grau 3. Então, para cada caso, né, eu uso aqui o respectivo método, né? Então, se é grau 1, eu utilizo o trapézio composto, se é grau 2, eu utilizo o Simpson, se é grau 3, eu utilizo Simpson 2. E isso aqui atende a esse requisito, né? E também, se o número dos subintervalos não for compatível com o método, use uma combinação de métodos. Nesse caso aqui, como está sempre iterando, se sobrar algum, por exemplo, o final do array, quando tiver aqui, o array inteiro for dividido em partes de 3 e o último array tiver 2 pontos, né, ele cairia sempre aqui, por exemplo, e na última iteração cairia aqui. E tendo isso em vista, né, tá usando aí a combinação de métodos também quando necessário. Então aqui eu chamo essa função aqui 3 vezes, né, chamo ela primeiro aqui para um conjunto de pontos agrupados de 2 em 2 e faço aqui um print desses valores, né? Chamo ela aqui novamente para um conjunto de pontos agrupados de 3 em 3, printo os valores também, e faço o mesmo aqui para um conjunto de pontos agrupados de 4 em 4. Mas aqui abaixo eu faço o mesmo para a área inferior. Capto a área superior e as áreas inferiores aqui também. Aqui abaixo, se a gente for ver aqui os valores printados, temos aqui esses valores em pixels, né? Esses valores aqui para a área superior, para cada subconjunto de pontos, né? 2, 3 e 4, 59, em torno aí de 59 mil pixels, e para a área inferior, em torno aí sempre de 30 mil pixels, na verdade não 30, né? 500 e bolinha e 300 e bolinha com alguma variação. Tá. Seguindo aqui, após eu obter as áreas, né, eu busco aqui os numeradores do centro de massa. No caso, esse numerador é esse numerador aqui da fração, né, esses dois numeradores. Eu busquei as massas de cada, que no caso aqui são os denominadores, né, as massas inferiores e superiores, as quais eu posso subtrair e obter a área total. E agora eu criei uma função ali que vai me devolver os numeradores da fração ali daquela fórmula. Então aqui eu faço cada parte específica ali, né? Multiplico, subtraio um polinômio do outro aqui, né? Subtraio um polinômio do outro multiplicando por x, né? Para obter o numerador ali do eixo x. E faço o mesmo não, faço uma coisa análoga aqui, né? Para o eixo y, né? O numerador do eixo y, do centro de massa do eixo y, subtraindo cada um deles, né? Elevado ao quadrado. E aqui abaixo eu basicamente organizo aqui esses valores, né? E no final vou atribuir aqui cada um deles ao à sua respectiva coluna aqui para eu usar posteriormente. Então aqui abaixo eu printo esses valores, né? Apenas para visualizá-los. E mais abaixo aqui eu declaro uma nova função, que é a função chamada getCentroMassa, que vai nos retornar aqui o ponto dos centros de massa, né? Os pontos que contêm aí os centros de massa captados em cada um dessas tentativas diferentes. Então, para cada bloco if desse daqui, eu estou obtendo a área total, né? Do seu respectivo método aqui, né? Se foi com 2 pontos, com 3 ou com 4. Estou obtendo a área total e estou fazendo aqui basicamente a fórmula, né? A fórmula do centro de massa. Então, estou pegando aqui o x, dividindo pela área total, né? Os numeradores, o numerador do eixo x, dividindo aqui pela área total, e estou pegando aqui o numerador do eixo y e dividindo pela área total sobre 2, conforme dá para ver aqui, né, na equação. E após isso, eu atribuo os valores a 3 variáveis aqui, né, e faço aqui um print deles para a gente visualizar e comparar, né, cada um deles com também o centro de massa que foi captado no início. Então, aqui abaixo nós temos
o centro que foi captado com os polinômio, né, os pontos ali separados em grupos de 2 pontos, de 3 e de 4, e são esses aqui, são valores bem próximos, né, mas um pouco diferentes ainda assim. E aqui abaixo tem o centro de massa original, né, que foi captado via experimento. Então também é bem parecido ali com os pontos obtidos via algoritmo. Aqui abaixo a gente chega ao último requisito do laboratório, né, que é comparar o centro de massa encontrado pelos métodos, como apresentado na foto, plotando a imagem e a posição encontrada por cada método. E para comentar, sobre vocês também comentem a respeito do erro da integração de cada um dos métodos propostos. Então, aqui abaixo, eu crio um método aqui, né, para plotar cada um deles, e solicito aqui, né, que como parâmetros, né, como argumentos, que sejam passados o título o x e o y de cada de cada ponto, né, de cada ponto central, cada centro de massa. E aqui abaixo a gente tem os plots aqui para comparar, né? Então, vamos ter aqui centro de massa coletado, dá para ver que ele está bem aqui no centro, né, bem correto aqui, esse ponto vermelho. Aqui abaixo, vamos ter centro de massa obtido com polinômios de grau 2, né, com subconjuntos de 3, no caso no caso aqui foi com dois pontos, né? O centro de massa obtido com os subconjuntos de 2 pontos. Ele está um pouquinho aqui mais abaixo do ponto captado, né? Pouca coisa. Vindo aqui para os pontos obtidos com os subconjuntos de 3 pontos, nós temos ele aqui um pouquinho mais afastado, né? Um pouquinho mais ainda afastado do ponto original. E vindo aqui para o ponto central, né, que foi obtido com os subconjuntos de 4 pontos, nós vamos ter ele aqui um pouco ainda mais afastado do que o, o ponto que foi feito aqui com subconjuntos de 3 pontos. Então aqui a gente pode chegar à conclusão que quanto menor, nesse caso pelo menos, né, quanto menor o grau do polinômio que a gente usou, ficou mais próximo do resultado real, né? Na medida que a gente foi aumentando aqui está escrito grau 2, grau 3 e grau 4, mas isso aqui é na verdade o número de pontos, né? 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, no caso grau 1, grau 2 e grau 3. Na medida que a gente foi aumentando o grau dos nossos conjuntos ali para fazer as estimativas, né? O nosso erro aqui também foi aumentando. Então, no fim das contas, né, a gente chega à conclusão que a aproximação que mais chegou perto aqui do que a gente queria, né, do nosso resultado real, foi essa daqui, feita com polinômios de grau 1. Essa daqui, no caso.